Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Por gentileza, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Vamos ler apenas os versos 9 e 10. Todos acharam? Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Por isso tomar assento. Glória a Deus. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Bem, meus irmãos, nós podemos viver uma vida anormal ou podemos viver uma vida extraordinária. Nós também podemos viver, irmãos, as bênçãos do Senhor, ou podemos apenas saber que elas existem. Eu acho que a primeira hipótese é bem melhor. Viver as bênçãos de Deus. Nos dias de hoje, muita gente vive 10, 20 ou até 30% do que poderiam viver, né? Muitos irmãos sabem das bênçãos, mas se acomodaram, irmãos, se conformaram com o mal, se conformaram com este mundo aqui, aceitaram o mal deste mundo e deixaram de buscar as coisas que são de Deus. Eu pedi a Deus uma palavra esta manhã e Deus me concedeu a graça de nos dar esta palavra. E Deus pela manhã me disse que muitos veem Jesus como um facilitador. Eu falei, Senhor, não estou entendendo. Muitos veem o Senhor como um facilitador. Os irmãos entender, acham que com Jesus vai ser tudo fácil. Vai ser tudo moleza. Ah, eu tenho Jesus e eu tenho emprego. Aí vem o desemprego, ele acha que o emprego vai bater na porta da casa dele. Na verdade, Jesus ele disse que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci, vós vencereis. Jesus não prometeu facilidade, ele prometeu a presença dele e ele prometeu a vitória para aquele que perseverar. Mas infelizmente, irmãos, tem muita gente na igreja desanimando. Quando vê que as coisas não acontecem, quando vê que as coisas parecem que está difícil, desanima. Ah, eu acho que eu estava empolgado, eu acho que aquele pastor é enganador, eu acho isso, acho um monte de coisa, mas não busca entender o que está escrito na palavra do Senhor. E vemos aqui, irmãos, este homem chamado Jabes. E vemos aqui onde a gente leu, se os irmãos forem ver uns versículos antes, está falando de uma genealogia. No versículo 1 fala dos filhos de Judá, foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, e vai falando a genealogia, quem gerou quem, tal. E quando chega em Jabes, no versículo 9, a gente vê que o narrador ele faz uma pausa, ele fala quem foi Jabes, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. E sua mãe o deu à luz, dizendo, sua mãe colocou esse nome porque diz, com dores eu dei à luz. E cita a oração de Jabes, no versículo 10 aqui, uma oração simples, irmão. Uma oração de uma linha só. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E diz o quê? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nada de extraordinário, nada de holofote, nada de brilha, não. Oração simples, sincera e de coração e recebida pelo Senhor.
Jabes foi um homem especial. O texto diz que ele foi o mais ilustre. Ilustre é aquele que se distingue por brilhantismo. Aquele que tem qualidades dignas de louvor. O célebre, o eminente, o notável, o dotado de nobreza. O historiador começou narrando a genealogia. Em Jabes ele pausa. Ele acha que dá até aquela... né? E aí ele continua. Foi o mais ilustre dos seus irmãos. E cita a sua oração. E a Bíblia não fala mais nada de Jabes, irmãos. E qual foi o segredo de Jabes? Se a gente for olhar a fundo, ele foi alguém que começou mal, irmãos. Começou mal, mas terminou bem. E tem muita gente que quer começar bem logo de cara, e quando as coisas não acontecem, desanima. Diga misericórdia, irmão. Fala assim, irmão, as coisas podem começar mal para você, mas com Jesus vai dar certo. Com Jesus vai ter vitória, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Começou mal, né? Ele fez uma oração comum e deu um resultado muito grande. O nome dele, Jabes, irmão, vem do hebraico Yabetz. Yabetz, que significa afligir, pesar ou com dores deu à luz. Traduzindo para nós, Jabes significa o quê? Aquele que causa dor. Aquele que causa dor. A Bíblia diz que sua mãe sofreu muito no parto ao dar à luz a ele. Talvez ele nasceu, né, a medicina daquela época era muito precária, né, contrária às leis da física, ele nasceu e a mãe colocou esse nome. E era costume da época dar um nome honrado para o homem. Né? O nome tinha muito peso naquela época. Né? O significado daquele nome trazia a reputação daquele homem. E talvez naquele momento de dor, ou não sei o que passou na cabeça daquela mãe, ela botou um nome, irmãos, carregado de negativismo e pessimismo. Ela colocou Jabes. O que é Jabes? Aquele que causa dor. Imagina ele andando. Qual é o seu nome? Jabes. Ih, rapaz, que causa dor. Misericórdia, né? Muitos, né, se afastariam. Um nome que causava até um certo, né, afastamento, que causa dor. Isso é tribuloso, rapaz. Olha o nome do cara, Jabes, né? Igual um irmãozinho contando que a irmã falou, irmão, coloquei o nome bíblico no meu filho. Colocou, irmã? Que benção, que nome? Nabucodonosor. Ô, misericórdia, mano, que Bíblia que você está lendo, né? Diga misericórdia, mano, né? Tem que ler para ver o significado bonito, né? Colocou Nabucodonosor no filho, misericórdia. Agora já foi, né? Glória a Deus. E Jabes, o que causa, aquele que causa dor. Nome carregado de negativismo. Estigmatizado por dor, por sofrimento. E trazendo talvez para o mundo espiritual, irmãos, ele estava fadado ao fracasso. A não ter sucesso. A não ter esperança, a ser discriminado. Né, irmãos? O que causa dor, ou seja, aquele que sofre. Você está rotulado. A tua vida será uma vida de sofrimento. Você é Jabes, causador, dor e sofrimento andam de mãos dadas. Você vai sofrer na vida. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai ser ninguém. Mas Jabes não se contentou com isso, não. Ele sabia que tinha alguém que podia mudar a história da vida dele. Irmão. Como você também sabe, irmãos. Tem muita gente aí fora que se acomoda. Como o nosso irmão falou, que se desespera. Mas os que confiam no Senhor descansam no Senhor. Eu posso ficar sem gasolina, sem Jesus eu não posso. Aleluia. E Jabes, irmãos, fez uma oração simples. Ele foi buscar Deus. Ele sabia, o Deus de Israel, ele pode mudar minha vida. Ele pode mudar a minha história. E é isso que eu vou fazer, eu vou buscar Deus. E a Bíblia não fala que ele orou e logo veio a oração. Daniel, ele orou 21 dias, irmãos. Era um homem consagrado. Orou 21 dias e nada, irmãos. E no 21º que o anjo veio e falou, olha, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E se é um irmão nos tempos de hoje, fala, rapaz, então você está atrasado, viu, anjo? 20 dias, mas eu tive um probleminha ali nas potestades. Né? Tinham demônios que não possibilitavam de eu descer, mas eu parei a briga para trazer a resposta de Deus, que é a resposta de vitória.
E o anjo entregou a resposta. E depois o anjo falou, agora eu vou deixar um pouco para você aqui, eu vou voltar para a briga. Vou voltar para lá. E voltou lá para a guerra. E é interessante, irmãos, que o anjo falou que a potestade o barrou, né? O Gabriel falou, a tua oração foi ouvida no primeiro dia, Daniel, mas a potestade me impossibilitou de descer. Os demônios barraram o anjo, mas os demônios não tiveram poder de barrar a oração, irmãos. A oração ninguém barra, irmãos. O diabo não para a oração, irmãos. Aleluia, oração de coração puro, sincero. E ali, irmãos, esse homem chamado Jabes, ele buscou a Deus, ele orou a Deus, começou as coisas mal para ele. Tem muita gente que começa bem. Saul começou bem, começou humilde e terminou mal. Jacó começou, irmãos, também meio atrapalhado. Ele queria ser abençoado. O seu nome significa agarrador de calcanhar, né? Jacó vem de Ekev, Yakovne, o que nasce agarrado ao calcanhar. Você está atrás, mas Deus tinha dito, olha, duas nações, falou para sua mãe Raquel, duas nações brigam dentro do seu ventre. Uma vai ser maior do que a outra, porém a maior vai servir a menor. A menor era de Jacó, era o israelita. Vão ser menor que os muçulmanos, mas na briga o menor vai ganhar, porque a minha bênção é com o menor. Tem menor de Deus aqui nessa noite? Aleluia. E ali Deus abençoou Jacó, mudou o nome dele para Israel. Como o príncipe lutasse, ele lutou a madrugada inteirinha, irmãos. Primeiro ele pensou que era um ladrão, porque aquela região era a região de ladrões. Quando ele viu que se tratava de um anjo, que era o próprio Jesus, uma teofania, que Jesus o abençoou, que ele viu que era um anjo, ele falou, não, só vai sair daqui se me abençoar. E aí Jesus o abençoou, tocou na coxa dele, aí ficou manco, mas foi abençoado. E aí o nome dele foi mudado, e ali que ele começou a viver as bênçãos do Senhor, depois do esforço e da luta, irmãos. Os irmãos sabiam que tem mais de 8.000 bênçãos na Bíblia, irmãos. 8.000, irmãos. Tem bênção que a gente nem sabe que tem, mas tem, irmãos. E às vezes a gente se acomoda e se acostuma com o mal. A gente aceita o mal para a nossa vida, achando que às vezes o mal é de Deus. E às vezes Deus permite que o mal venha para a gente buscar a presença dele, para conhecer o que é o bom do Senhor, irmãos. Se esforçar no Senhor. Deus falou para Josué, Josué, você vai ter que se esforçar e ter bom ânimo. Você não pode desanimar, Josué. Você vai ter que se esforçar e ter bom ânimo. Você vai ter vitória, Josué, mas você vai ter que se esforçar. E ele se esforçou e ele conquistou vitórias sobre mais vitórias. E vemos esse homem chamado Jabes, irmãos. E ele pediu para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo, versículo 10. O que o abençoar, irmãos? A mãe dele colocou o nome dele Jabes. O abençoar é o falar bem, é pronunciar, né? Abençoa, a palavra que sai da boca. Ele quis dizer, Deus, a minha mãe me colocou esse nome. Um nome fadado à dor, a sofrimento. Mas eu quero ouvir o que sai da tua boca. Porque eu sei que aquilo que sai da tua boca é coisa boa. É palavra boa. E eu quero viver, Deus, o que o Senhor tem para mim. Não o que o povo da terra tem para mim, Deus. Eu quero viver a tua bênção. E eu quero que o Senhor amplie os meus termos. E eu quero também a tua mão comigo. E eu quero também que do mal eu não seja afligido. Resumindo, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. E eu quero que o Senhor mude a minha história, porque eu sei quem tu és, aleluia. E Ele é poderoso para isso. Que o Senhor me abençoe, aleluia. Coisa boa, irmãos, é ser abençoado por Deus, irmão. Coisa boa é ter a bênção de Deus na vida. Às vezes a gente esquece disso, irmão. Às vezes o diabo vem com tanta luta, irmãos. O diabo vem com tanta tribulação e a gente se esquece que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, irmãos. Seja abençoado por Deus, irmãos. Deus já derramou sobre ti as bênçãos, irmãos. O que cabe a nós é a gente se esforçar para vivermos as bênçãos do Senhor, irmãos. Porque Deus nos deu livre-arbítrio, irmão. Deus não obriga ninguém a buscar Ele, irmão. Deus não obriga, ele te deu o livre. Você busca se você quiser. Mas se você buscar, quando Ele colocou os caminhos, eu coloco 2 caminhos, da bênção e da maldição. Você escolhe, né?
Um é largo, o outro é estreito. Olha, agora o estreito, no final, é coisa boa. Você vai se alegrar, você vai sorrir. Você vai chorar no começo, mas no final você vai sorrir. E é melhor a gente sorrir no final do que começar sorrindo no começo, irmão. A gente começa chorando, irmão, gemendo. E tem hora que Deus fica em silêncio, irmãos. Por quê? Para a gente aprender a ser forte, irmãos. A minha independência é dependente. Para os irmãos entenderem, você vê a criança pequena. A criança, ela começa, né? Ah, Deus te toma pela mão. A gente pensa que Deus vai andar o tempo inteiro de mão dada com a gente. Mas se a gente for meditar nas coisas da terra um pouquinho, a gente vê que a criança nasce e o pai não vê a hora da criança começar a andar sozinha. O pai está vendo se tem perigo em volta, mas a criança tem que andar sozinha. E quando ela anda sozinha, o pai se alegra. E assim é Deus conosco, irmão. Ele está de olho na gente, irmãos. O diabo não vai tocar, mas ele quer ver a gente caminhando, irmão. Caminhando, uma independência dependente. A gente caminha confiando no Pai. Se a gente cair, Ele vai nos levantar. Mas não vamos ter medo de cair, irmãos. Não vamos ter medo de sonhar, irmãos. Não vamos mais guardar os nossos sonhos nas gavetas, irmão. Muita gente se conformou com o silêncio de Deus, irmãos. E tem hora que Deus fica em silêncio para a gente buscar ouvir a voz dEle. Oh, Senhor, que saudade de sentir a Tua presença de madrugada. Que saudade, Deus, que o Senhor me acordava para orar. E eu orava, eu chorava e era diferente. E eu acordava alegre, não estava nem aí. Mas e agora? Às vezes a gente fica muito terreno, irmãos. Ah, eu vou acordar de madrugada, mas eu vou ter que acordar cedo para trabalhar. Irmãos, ora assim. Um irmão me ensinou. Quando às vezes a gente vê que tem pouco tempo para dormir, e a gente ora assim: Senhor, que os minutos sejam como horas, e os segundos como os minutos. E abençoa o meu sono. Você vai dormir 10 minutos, vai parecer que dormiu 10 horas, irmãos. Porque Deus abençoa o nosso sono, irmãos. Deus abençoa, irmãos. Temos que buscar mais a Deus, irmãos. Temos que andar mais perto do Senhor, irmãos. Porque quando a gente anda perto de Deus, irmãos, nós somos diferentes, irmão. Diferente, postura diferente, tudo é diferente, irmão. Tudo é diferente. Você tem mais vida, irmãos. Tem muita gente que diz da boca para fora: ah, a alegria vai ser lá em cima. Mas, irmãos, Deus te permite ver bem aqui na terra também, irmãos. Permite. Deus te deu uma casinha que é abençoada. Deu. Né? Eu vejo todo mundo, graças a Deus, o povo aqui bem vestido, bonitinho. A irmãzinha contou o testemunho da casa dela, ela não tinha, Deus deu a casa bonitinha para ela. Tem até uma casa extra lá, para mostrar que foi Deus que fez. Porque tem gente que luta a vida inteira com as próprias mãos e não alcança o que ela conseguiu. Mas quando Deus dá, Ele dá para sobejar, para as pessoas verem que foi de Deus a recompensa, aleluia. Senhor, se me abençoares muito, ou seja, Deus me abençoa muito, eu quero muito de Ti, Deus. Não quero ser um crente de fachada, não. Eu não quero ser um crente medíocre. E é interessante essa palavra medíocre, eu fui buscar no dicionário, e parece até uma ofensa. Ô fulano, você é um medíocre. A pessoa vai se sentir o quê? Ofendida. Mas se você vê no dicionário, medíocre significa o quê? Aquele que está na média. Está igual. E aí soa como uma ofensa. Eu creio que até Deus que faz um negócio desse. Né? Você quer ser igual à média? Então se sinta ofendido. Né? Medíocre. Você é medíocre. Ah, medíocre é você, rapaz. Né? Fica bravo. Não está falando nada de mal. Né? Tá igualando. Né, irmãos? A gente não pode ser como, né, se nivelar. Né? Não querer ser maior que ninguém. Mas a gente tem que buscar o quê? Ser o que Deus quer que a gente seja. Esforçado nele. Esforçado em estar perto dele. Em conhecer a vontade de Deus, irmão. Jabes, ele buscou primeiramente o quê? Conhecer a vontade do Senhor, irmãos. E quando ele conheceu a vontade de Deus, aí que ele fez oração firmada na vontade do Senhor, irmãos. Aí está o segredo. Porque Tiago diz no capítulo 4 que muitos não recebem porque pedem mal. Pede
para a sua própria vaidade, mas não perde segundo a vontade do Senhor. E Jabes ele orou segundo a vontade do Senhor. Pediu que Deus o abençoasse, que Deus ampliasse os seus termos. Ou seja, Senhor, eu sei que o Senhor tem bênção nova. Irmão, bênção passada não garante vida feliz. Você pode ter umas 500 vitórias no passado. Se chegou o tempo que acabou a vitória para você, você vai ficar um crente triste, um crente frustrado, um crente jururu. Deus sempre tem coisa nova, porque Ele sabe que a gente enjoa fácil, irmão. Perdoa até a única palavra que eu encontrei foi essa. Pode ver, o rapaz luta para comprar o carro, compra o carro. 1 mês, 2 meses, enjoou do carro. Já está na internet vendo outro carro, porque enjoa. Né? A gente tem essa tendência, né? O outro constrói aquela casa bonita, tal, casona, sofá bonito lá, vendo na internet sofá, tal, depois passa um tempo, nossa, meu sofá está passado. Né? As pessoas, elas querem coisas novas, que é novidade, irmãos. E Deus tem novidade para mim, novidade para você. Deus não quer que a gente viva uma mesmice contínua, não. Deus tem coisa nova, Deus tem vitória nova, bênção nova, irmãos. Termos novos, aleluia. Aleluia. Então que o Senhor amplie os teus termos, e eu quero que a sua mão seja comigo, Deus. Eu quero que a sua mão seja comigo. Aí não tem para ninguém. Ele sabia. Isso é uma oração de quem conhece Deus, irmão. Ele coloca Deus no meio da bênção, irmãos. Que a sua mão seja comigo. E o tempo não dá mais, mas eu vou correr aqui. E que do mal eu não seja afligido. Ele sabia também, irmãos, que o diabo não gosta de perder nunca, irmãos. Ele sabia que quando Deus começasse a o abençoar, o diabo ia se levantar, irmãos. Mas ele falou antes, que a sua mão seja comigo. Que o mal não venha me afligir, que o mal não me atinja, Deus. Mas que o Senhor seja comigo. E Deus lhe concedeu o que ele pediu, irmãos. Deus lhe concedeu, irmãos. Irmãos, Deus é tão simples e tão poderoso e sábio. E às vezes a gente fica... Eu mesmo ficava, às vezes, meditando na oração perfeita. Eu preciso fazer uma oração perfeita, né? Uns tempos. Preciso para ser abençoado. Mas, irmão, não existe oração perfeita. Perfeito é o Espírito Santo que leva a nossa oração imperfeita a Deus. O que cabe a nós é um coração sincero e puro diante do Senhor. Sermos esforçados em Deus, em orar, em ler a palavra ao menos 10 minutos por dia. Ler a palavra, meditar na vontade do Senhor, orar. Não dá tempo de orar, às vezes, aqui ali, ora no ônibus, ora no caminho. Fala com Deus, não passa sem falar com Deus. Um homem chamado Moody, perguntaram para ele que ele era muito abençoado, ele queria pregar na igreja. Aí o pastor falou, rapaz, eu até deixaria, mas eu não posso, é algo muito complicado. Ele falou, como assim? Porque se eu der o púlpito para você pregar e você falar besteira, a culpa cai sobre meus ombros. E aí eu vou responder diante do Senhor. Ele falou, mas então o senhor pode fazer um favor para mim? Eu quero pregar. Então, o que o senhor quer? Você me empresta a igreja? Um horário que o senhor não usa. Que horário que eu não uso? De manhã? De manhã tá bom. Você empresta a igreja de manhã para mim? Aí eu não vou pregar para os membros que estão na igreja. Vou pregar para quem aparecer, eu prego. E o pastor emprestou a igreja para ele de manhã. E ele encheu a igreja e pregou para um monte de gente, irmão. E foi aí que surgiu a escola dominical. Né? Ele abriu a igreja de manhã e pregava para quem não ouvia a palavra. Né? Quem passava, ele chamava e vinha e pregava. E chegou um tempo que perguntaram para ele, Moody, qual o seu segredo? Que ele começou a crescer na presença de Deus, ser muito abençoado. Qual o seu segredo? Quanto tempo você ora? Você deve orar umas 10 horas por dia. Ele, não, eu oro 10 minutos. Você ora 10 minutos? Eu oro 10 minutos. Mas só isso? Deus te abençoa desse jeito? Ah, mas eu oro 10 minutos, mas também eu não passo mais de que 10 minutos sem orar de novo. É isso. É falar com Deus o tempo todo, irmãos. De 10 em 10 minutos, que Deus ouça a minha e Deus ouça a tua voz, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.